Finalmente, a pergunta número 6 do nosso teste, que já vai a longo. O teste, tu vais ter 1h30 para fazer este teste. Ele vai ter menos contas do que aquelas, ser razoavelmente mais curto do que este modelo, para tu teres tempo de fazer os teus cálculos. Mas vamos à pergunta 6. Ela diz assim: considerar a expansão em série de potências de x da função Ln x e Ln de 1 mais x. E a expansão é uma série de potências desta forma, que aqui está, em que podes ver que o A0 é 0, porque não há aqui termo sem x. Isto é como ter aqui 0 mais x. O A1 é menos 1 sobre 2. É o que multiplica... não, o A1 é 1. É o que multiplica o x, ok? É como termos aqui 1 vezes x. Portanto, o nosso A0 é 0, o nosso A1 é 1. Depois, o A2, quem é que é o nosso A2? Vamos por aqui 0 e por aqui 1. O A2 é menos 1 meio, é o que multiplica o x quadrado, menos 1 meio, é o nosso A2, menos 1 meio. E o nosso A3 é 1 sobre 3. Este fatorial está aqui a mais, não devia estar aqui. A série é esta. E, portanto, o nosso A3 é mais 1/3. Portanto, esta é uma série de potências que tu vês que pode ser escrita nesta forma: somatório de AN vezes x elevado a n. E onde está x elevado a n, podemos pôr x menos 0 elevado a n. Portanto, isto é o desenvolvimento em série de Taylor da função Ln de x, e a série está desenvolvida em torno do ponto x igual a 0, que é o que está aqui neste somatório. Okay? Portanto, isso é o que a gente aqui tem. E tu podes ir à nossa página e ver estudar melhor este assunto de séries de potências nos sumários da semana 13. Tens muitos vídeos sobre este assunto, não levam assim muito tempo a ver e podem dar uma ideia muito forte para tu conseguires lidar razoavelmente com questões deste tipo. E então, posto esta série, o que o nosso teste pede? Justificar que os primeiros 3 termos da série são os termos indicados. Portanto, que os primeiros termos da série são estes, que aqui estão: x menos x2 sobre x ao quadrado sobre 2 mais x ao cubo sobre 3. E para isso nós temos que fazer o quê? Temos que calcular os coeficientes da nossa série, que são estes a's, e ver que eles batem certo com os valores que a gente pôs aqui agora. E como é que nós calculamos os a's? Nós temos, vou pôr aqui uma outra cor para nós temos que os ANs são a derivada da função de ordem n da função calculada no ponto 0. O ponto 0 é o ponto em torno do qual a expansão é feita, como podes aqui ver, a dividir pelo fatorial de n. Portanto, nós vamos ter que calcular os nossos primeiros 4a's e ver que eles batem certo com o que nós encontramos aqui. Então, para calcular o A0, nós precisamos da derivada de ordem 0, que é a própria função. E então temos a função aqui, Ln de x mais 1. O valor dela em 0, pondo x igual a 0, ficas com Ln de 1, que é 0. E, portanto, o A0 é o valor da função em 0 a dividir por fatorial de 0. Estamos a usar esta expressão que aqui está, que aparece no formulário do nosso teste. E o f de 0 valendo 0, 0 a dividir por fatorial de 0, que é 1, dá 0. Portanto, bate certo com o valor que nós calculamos aqui. Depois passamos para o A1, que é a derivada A1, é a derivada de ordem 1 a dividir por fatorial de 1, é o que vamos calcular aqui. A derivada de Ln de x mais 1 é a derivada de x mais 1, que é 1 em cima, sobre o próprio x mais 1. É assim que se deriva Ln. E o valor da derivada em 0, se substituir o x por 0, fica 1 sobre 1, que é 1.
e, portanto, A1 fica a derivada de ordem 0, a derivada de ordem 1, primeira, calculada no ponto 0, a dividir por fatorial de 1, que dá 1. E, portanto, o A1 que a gente calculou aqui, igual a 1, bate certo com o valor que vimos que A1 deveria ter, que é 1. Agora repetimos estas contas e calculamos A2 e A3. Então, o A2 precisa da derivada de ordem A2, derivada de ordem 2 sobre fatorial de 2, derivada de ordem 2 calculada no ponto 0 sobre fatorial de 2. Então vamos calcular a derivada de ordem 2. Como é que se acha? É a derivada da derivada de ordem 1. Se derivares esta função, vai dar esta. Se substituís o x por 0, anulas isto, dá menos 1 a dividir por mais 1, que é menos 1. É o valor que a derivada tem no ponto, derivada de ordem 2 no ponto x0. E, portanto, A2 é este valor, menos 1, a dividir por fatorial de 2, que dá menos 1 meio, e menos 1 meio, como podes ver, voltando aqui acima, é consistente com o valor que nós vimos que o A2 tem, dada a nossa série. Portanto, nós aqui, recorda, os primeiros 3 termos da série são estes. A série continua para este lado, que é uma série de potências infinita. Nós, ao observarmos estes termos, imediatamente sabemos quem os coeficientes A são. E o que a pergunta à linha A diz é: mostre que os primeiros termos da série são estes. Então, nós estamos a limitar-nos a calcular os A's e, portanto, a ver que os primeiros termos da série são estes. Finalmente, o A3, a derivada de ordem 3, é a derivada da ordem 2. Se fizeres as contas, dá esta. Substituindo o x por 0, dá 2 sobre 1, que é 2. Derivada de ordem 3 dá 2. É o que nós temos indicado aqui, de forma clara. E o A3 é, então, 2 a dividir por fatorial de 3. Ora, 2 a dividir por fatorial de 3, que é 2 vezes 3, dá 1/3. E, portanto, este é o nosso A3, que é 1/3. E, então, a gente conclui, ok? Concluímos aqui que se expandirmos ln em série, e se a expansão for esta, os primeiros termos, dado o A3 que calculamos agora, e o A2 que calculamos antes, e o A1 e o A0, os primeiros termos, 3 termos não nulos da série, são aqueles que o enunciado tem. Portanto, a linha A está feita. A linha B pergunta assim: o polinómio de grau 3 no segundo membro, esta aproximação. Repara que isto, se considerar só estes termos, tens uma aproximação para LN, porque a igualdade aqui implica a série infinita. Se tu truncares a série, se acortares e considerares uma aproximação formada só por estes termos, diz a linha B, ela é um bom aproximante para calcular o valor da função ln de x no ponto x34, ou seja, calculares o ln de 35. Ou seja, se tu substituís o teu x por 34 no teu primeiro membro, ficas com o ln de 35. Se substituís o x por 34 aqui, fazes estes cálculos e vês quanto é que dá. E a pergunta que é feita é: o que te dá no segundo membro é uma boa aproximação para o valor efetivo que esta expressão tem? E a resposta é não. Porque quando tu calculas, expandes uma função em torno de uma série, em torno de um ponto, neste caso o ponto 0, e usas apenas poucos termos dela, tu obtens uma aproximação boa quando usas valores de x que estão próximos deste ponto. Portanto, esta expansão que este enunciado apresenta para a função ln, esta expansão aqui, é razoável se nós usarmos valores de x próximos do ponto 0. E o valor 34 é um número muito maior do que 0. Se fores à tua máquina a calcular o logaritmo de 35,
e se fores à tua máquina calcular esta expressão com x substituído por 34, vais ver que a diferença deles é muito grande. Portanto, esta expressão é um mau aproximante para a função ln, no ponto ln de 1 mais x no ponto x igual a 34.